Lição 10. A vitória do povo de Deus. Objetivos da lição: entender que Deus sempre protege seus servos, aprender que o auxílio de Deus chega na hora certa, confirmar o zelo de Deus por seus filhos. Texto áureo. Então respondeu a rainha Ester, e disse: Se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, desse-me a minha vida como minha petição e o meu povo como meu requerimento. Ester 7.3. Verdade aplicada. A sabedoria divina é imprescindível na vida diária do cristão. Textos de referência: Ester 7. 4. Porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder, se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. 5. Então falou o rei Assuero, e disse à rainha Ester: Quem é esse? E onde está esse cujo coração instigou a fazer assim? 6. E disse Ester: O homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. 10. Enforcaram, pois, a Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Esboço da lição: introdução. 1. Deus nos garante a vitória. 2. Quando tudo parece perdido, não está. 3. Deus tem seus propósitos. Conclusão. Introdução. Veremos nesta lição a importância de Ester ter posto sua confiança apenas no Senhor dos Senhores. Sua história é tão marcante de uma contribuição inestimável às igrejas de hoje. Ponto de partida. A sabedoria divina é imprescindível para o cristão. 1. Deus nos garante a vitória. O Senhor sabe os artifícios idealizados contra a sua vida. Não há outra força capaz de salvar o servo de Deus, em sofrimento, a não ser o poder de Deus. O Senhor tem conhecimento de todos os planos para lhe destruir, e por isso faz todas as coisas para preservar nossa vida, inclusive quando tudo parece impossível aos olhos humanos. 1.1. Confiar ou duvidar. Confiar ou duvidar? Sim. Tem horas que temos que escolher. Ester decidiu confiar em Deus. Ela nos ensina que devemos confiar nele somente. Se você está confuso sobre em quem confiar, extenuado de tanto orar, ou até mesmo ferido e sem forças, inclusive para caminhar, através da história de Ester percebemos que Deus entende sua dor. E, apesar de qualquer circunstância que você esteja enfrentando, Deus não muda. Deus é grandioso para lhe amparar. Devemos lançar sobre ele todas as nossas ansiedades, pois ele tem cuidado de cada um de nós. Um indicador ordinal feminino. Pedro 5.7. Subsídio do professor. Deus sempre esteve com Ester de uma forma graciosa. Ela tinha certeza disso e sabia que mais uma vez o Senhor seria com ela. Afinal, todos nós passamos em nossa vida por momentos complexos, por dificuldades, situações incertas e coisas que tiram o nosso sossego. Diante desta situação vivida por Ester, ela buscou uma solução, um socorro em Deus. Humanamente falando, não havia solução para a situação desastrosa em que se encontrava o povo de Israel. Ela tinha a certeza de que o socorro eficaz estava em Deus. Salmo 121.1. Que possamos entender que nada pode nos sobreviver sem a permissão de Deus. Que possamos crer nisso e descansar nos seus braços. 1.2. Chegou a hora de Deus intervir na história. O convite da rainha Ester para festejar causou muita felicidade em Amã. Ester 5.9. Uma vez que era um grande prestígio festejar com a família real. Mas o que o perverso Amã não sabia era que Deus, o Deus de Ester de Mardoqueu, também havia sido convidado para o banquete. E, quando Deus se faz presente, podemos esperar sempre por um milagre. A Bíblia nos conta que, em meio aos comes e bebes, é chegada a hora de Ester revelar sua origem ao rei, e como Amã havia tramado destruir seu povo. Ao ouvir toda a trama de Amã, o rei ficou enfurecido com tamanha ousadia por parte dele. Ester 7.7 a 8. A ira era tão intensa que o rei teve que tomar um fôlego no jardim. Deus havia colocado Ester no palácio por alguma razão, e agora era o momento da execução plena da vontade dele sobre Israel. Ela não sabia como Deus iria agir para derrotar o inimigo e livrar o seu povo, mas tinha plena fé e confiança nisso. Subsídio do professor. A vitória de Ester somente foi possível pelo fato dela ter confiado em Deus. A história nunca estará fora do controle de Deus. A história de Ester é um ato de interferência divina. O Senhor já havia demonstrado tamanho amor pelo povo de Israel, quando os livrou da servidão do Egito. Do mesmo modo, nada iria impedi-lo de mudar a história mais uma vez. Às vezes, Deus permite certas situações em nossa vida, para que a glória dele venha a ser revelada, como aconteceu na vida de Ester, Moisés, José, Davi, etc.
Assim é também conosco. Ele tem a solução para todos os nossos problemas. Em Deus seu trabalho não é vão. Os homens podem não ver, mas Deus vê. Deus sempre honra a sua palavra. Deus não muda. Ele cumprirá a sua palavra, porque ele continua o mesmo. 1.3 Esther delata Amã. Denunciar alguém não é tão simples, pois exige valentia e provas. No entanto, Esther tinha as duas contra Amã. O sábio Salomão escreveu: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3.1 Seguramente a rainha Esther sabia a seriedade de escolher com cuidado o tempo para falar. Ela foi muito paciente, aguardando a ocasião adequada para denunciar seu opressor e todo seu plano perverso. Esther 7.6 Subsídio do professor. O rei Assuero prometeu honrar a rainha Esther com um presente especial de sua preferência. Novamente, ao ser interpelada sobre qual seria sua petição, Esther faz uma confissão que mudaria para sempre a história da corte persa e do povo judeu. Ela fez o rei saber que era da linhagem que Amã queria exterminar da terra. Mas, para que seu plano desse certo, Esther precisou ter muita paciência. Afinal de contas, paciência é uma qualidade rara e preciosa. A paciência nos ajuda a tomar decisões certas no tempo certo e nos dá tempo para ouvir a voz de Deus. Esther esperou o momento oportuno. Ela fez o rei saber que a trama de Amã era de genocídio, ou seja, a matança de todo o seu povo, inclusive ela. Com isso necessitamos aprender que não podemos ser imediatistas. Devemos esperar o tempo que for necessário para termos uma vida abençoada pelo nosso Deus. Eu ensinei que o Senhor tem conhecimento de todos os planos para lhe destruir, e por isso faz todas as coisas para preservar nossa vida, inclusive quando tudo parece impossível aos olhos humanos. 2. Quando tudo parece perdido, não está. O Senhor, muitas vezes, trabalha em nossa vida de maneira curiosa. Não devemos contemplar nossa luta através dos olhos humanos, pois Deus nem sempre trabalha de uma forma convencional. Ele trabalha através do sobrenatural. Ele opera na vida dos seus filhos, revelando que o verdadeiro sentido da vida é depositar sua confiança nele. Na história de Esther, o Senhor mostrou seu cuidar e a certeza de que sempre está conosco nas situações mais complexas pelas quais passamos, mostrando que existe alguém que nos defende e nos ampara em meio aos momentos de mais profunda dor e tristeza. Por isso as bênçãos que recebemos e tudo o que Ele faz por nós são motivos de expressarmos o nosso louvor e gratidão. 2.1 Em Deus o impossível acontece. Esther tinha a certeza de que, por pior que fosse o momento, nada poderia impedir a intervenção divina na vida do seu povo. Esther nos ensina que em Deus podemos ver o impossível acontecer. Nos mostra que nada está perdido. Ela não se deixou abater pelas circunstâncias da vida. Ensina-nos que Deus nos sustenta sempre. Aprendemos que ninguém está livre de passar por dificuldades, mas aquele que volta os seus olhos para o Senhor tem a vantagem de ter a presença do Pai ao seu lado ininterruptamente. Subsídio do professor. Para cumprir as suas palavras, Deus interfere a favor do seu povo em vários momentos. Moisés afirmou, referente à libertação de Israel da servidão no Egito: mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que jurara a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Deuteronômio 7.8 Ezequias pediu a Deus em oração que o sarasse. Deus respondeu por meio do seu profeta: vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Isaías 38.5 Deus é capaz de livrar seus servos de situações perigosas hoje, assim como fez no passado. 2.2 Soberano para condenar e absolver. Deus é soberano. Ele tem autoridade absoluta sobre a raça humana e sua história. Salmos 119.4-5 Se Ele é todo-poderoso, então não pode haver ninguém com poder em si mesmo para frustrar seu poder. Ele é Deus e havia chegado a hora dele mostrar novamente seu poder ao seu povo. E isto veio sobre a condenação do inimigo Amã. Subsídio do professor. O apóstolo Paulo exortou: aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. 1:1.31 Este deve ser o pensamento dos servos de Deus. Devemos nos gloriar sempre em Deus, não em nós mesmos. O que confere valor ao cristão é sua dependência de Deus. A condenação de Amã se deu pelo fato de gloriar-se da sua capacidade, força e poder. O profeta Jeremias registrou: mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Jeremias 9.24 Se de fato somos cristãos,
Nossa única glória saudável é a de refletir o brilho do amor de Cristo em nós mesmos. Que o objetivo de nossa vida seja viver o testemunho verdadeiro de Cristo, honrando e adorando a Deus pelo que Ele é. 2.3 Deus quebra a presunção do homem. Esther, com muita cautela e direção de Deus, promoveu 2 banquetes para o rei Amã. Esther 5.4 E com muito cuidado expôs ao rei que ele estava sendo manipulado por Amã. Ao descobrir a verdade, o rei ordenou que Amã fosse morto. Arbona, eunuco do rei, disse ao rei da forca feita para Mardoqueu por Amã. O rei ordenou que Amã fosse enforcado na própria forca que tinha preparado para a execução de Mardoqueu. Esther 7.9 Neste desfecho final do conflito entre Esther e Amã, notamos que aqueles que fazem a vontade de Deus e obedecem às suas ordens são exaltados. Entretanto, aqueles que procuram agir de modo perverso são abatidos para sempre. Mardoqueu fez o que pôde. Deus quer que você e eu façamos assim. E Deus fez o impossível, o que Mardoqueu não poderia fazer. Os acontecimentos foram a favor de seus servos. Subsídio do professor. Quando depositamos nossa confiança em nossas próprias forças, mais do que na graça de Deus, não conseguimos enxergar as promessas feitas a cada um de nós, pois acabamos ficando cheios de presunção achando que somos os melhores. Como no caso de Amã, a presunção de Amã estava encharcada de orgulho, vaidade e soberba. O mundo está cheio de pessoas arrogantes, presunçosas, orgulhosas, que se esquecem de que tudo passa. Eu ensinei que não devemos contemplar nossa luta através dos olhos humanos, pois Deus nem sempre trabalha de uma forma convencional, Ele trabalha através do sobrenatural. 3. Deus tem seus propósitos. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Esther 4.14 Estas palavras de Mardoqueu mexeram com o ego de Esther que, através desta palavra, demonstrou uma grande fé em Deus. Ela não inventou desculpa nenhuma para Deus poder usá-la. Ela não sabia como Deus iria agir para derrotar o inimigo e livrar o seu povo. Mas, através da sua busca por Deus, ela teve a plena confiança de que Ele estaria com ela. 3.1 O inimigo não prevalecerá. No fim trágico de Amã, assistimos o Senhor demonstrando a completa e perfeita proteção por parte dele ao seu povo. Aprendemos que, enquanto caminhamos na justiça de Deus, nenhuma arma que vem contra nós prosperará. Isso 54.17 A verdadeira natureza da Igreja de Cristo é ser vencedora. Se quisermos de fato ser considerados uma igreja vencedora, devemos levar em conta que uma igreja vencedora deve possuir a unção do Espírito Santo, integridade, comunhão e amor uns pelos outros. Com todos estes atributos seremos mais que vencedores por aquele que nos amou. Romanos 8.37 Subsídio do professor. A morte de Amã é uma prova viva da veracidade das promessas de Deus ao seu povo eleito. Isaías 41.14 Deus não escolhe quem opta por poder, status e fama. Pelo contrário, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Um indicador ordinal feminino Coríntios 1.27 Quando colocamos nossas armas espirituais em prática, passamos a estar debaixo da proteção do Senhor. Não precisamos ficar atemorizados por qualquer ataque do perverso, porque ele não prevalecerá contra a nossa vida. Aprendemos com a história de Mardoqueu que o que de fato importa é que conheçamos mais o nosso Deus, para obedecermos fielmente à sua vontade e sermos salvos por ele. 3.2 As promessas de Deus nunca falham. Uma grande confusão se instaurou no meio do povo de Deus por todas as 127 províncias persas, em virtude do decreto de extermínio promulgado por Amã. Parecia que Deus havia se esquecido das promessas feitas a Abrão de fazer deste povo uma grande nação. Gênesis 12.2-3 Através da vida de Esther, temos a certeza de que Deus nunca se esquece de suas promessas. Se você imagina que está desamparado, e que ninguém se lembra de você, saiba que o Senhor nem pisca, para poder prestar atenção em você, até quando você está dormindo. Salmo 121.4-5 Subsídio do professor. A palavra promessa no dicionário Aurélio denota ato ou efeito de prometer, oferta, dádiva, compromisso, voto ou juramento. Deus nunca fracassou, não falha e jamais falhará. Números 23.19 As promessas do Senhor são infalíveis. O Senhor sempre cumpre as suas promessas. Salmo 89.34 Abrão fortaleceu-se no Senhor e em suas promessas, sempre olhando para o alto dando glória a Deus, pois sabia que Deus era poderoso para fazer o que prometera, e assim alcançou a promessa.
Romanos 4.20 a 22. 3.3 O Senhor cuida do seu povo. O Senhor demonstrou mais uma vez seu cuidado com o povo de Israel. Entre o povo havia uma mulher de fé e, acima de tudo, honrada, temente, que diante das dificuldades, erguia sua voz ao Senhor para que se lembrasse dela e de seu povo, e não os desamparasse. Isaías 41.17 Ela louvava a Deus pelo seu esplendor, verdade e poder. Aprendemos nesta lição que, se seguirmos o exemplo de Esther, podemos ser bênção nas mãos de Deus para todas as pessoas ao nosso redor. Subsídio do professor. A esperança do homem deve estar em Deus, pois somente Ele é competente para nos proteger. Precisamos ter a certeza de que, quando se trata de um servo ungido de Deus, se preciso for, Ele manda um exército de anjos para lutar em nosso favor, porque, se formos fiéis a Deus, Ele será fiel conosco. Hoje podemos dormir em paz, sabendo que o cuidado do Senhor por nós é real. Salmo 4.8 Eu ensinei que Esther não sabia como Deus iria agir para derrotar o inimigo e livrar o seu povo, mas, através da sua busca por Deus, ela teve a plena confiança de que Ele estaria com ela. Conclusão: o livro de Esther ilustra a providência divina a favor do seu povo. Podemos perceber que Esther colocou sua confiança em Deus, tornando-se dependente dele em tudo. Que possamos seguir as orientações de Deus, para que também possamos ter a vitória que o Senhor quer tanto nos dar. 1 graus trimestre de 2021/vertical Esther, a soberania e o poder de Deus na preservação.